Minha diretoria, a pergunta que todo mundo está fazendo é o seguinte: o que fazer com a situação do Rio Grande do Sul com relação ao futebol? E essa pergunta ela tem uma resposta muito simples de início: não sabemos. E quando eu digo não sabemos, é ninguém sabe. Nem você, nem eu, nem CBF, nem Conmebol, nem ninguém sabe. Simplesmente porque, assim como no caso da Covid, quando acontece uma coisa que nunca aconteceu, ninguém sabe o que fazer, mano. Não adianta, não existe um especialista em casos inéditos, né? Não existe essa pessoa. Então, ninguém sabe o que fazer. E qualquer decisão que for tomada, ela vai ter críticas, ela vai ter elogios, mas ela é válida. Porque, a não ser que seja uma atrocidade, o que no Brasil a gente não pode duvidar. Mas, a princípio, imaginando que tem várias alternativas do que se fazer, qualquer uma dessas alternativas ela é aceitável no ponto de vista de você falar, poxa, tá bom, é uma tentativa, porque não há uma cartilha sobre o que fazer numa situação dessa. E a partir do momento que você não tem um passado que te mostre o que fazer nessa geração, nesse mundo atual, com uma situação dessa, você não tem como exigir que 100% das coisas que sejam feitas sejam corretas. Então acho que a gente tem que ser um pouco mais tolerante e um pouco menos babaca de querer politizar esse tipo de discussão. A gente tem visto na televisão algumas emissoras, como a Globo News e tal, tentando colocar isso como uma questão política, de lado político. Cara, tem pessoas morrendo, brother. Tem pessoas perdendo a porra toda. O cara construiu a porra da vida dele inteira com a família dele e de repente a casa do cara vai pro chão. Que é o quê, irmão? E se ele quiser ir trabalhar segunda-feira, a empresa dele tá alagada também, não tem conversa, irmão. Tu quer conversar de política? Tu quer ser de esquerda ou de direita? Não... Caceta, meu irmão. Não é possível o que tá acontecendo com esse país. Somos um bando de retardado isso aqui, cara. Nós viramos um hospício. Então... e obviamente que isso induz as pessoas a agirem da mesma forma, a responderem da mesma forma e tal. Pô, tu abre o Instagram, os perfis de direita querendo defender coisas mais à direita na questão do Rio Grande do Sul, os perfis de esquerda. Caralho, meu irmão, o que tá acontecendo, mano? Vocês ficaram loucos? O que tá acontecendo, cara? Olha só, eu gosto do tema. Eu sou de direita, eu acho uma boa parte das pessoas de esquerda um bando de hipócrita. Eu tenho uma porrada de coisa que eu questiono pra caralho, a própria imprensa. Mas, cara, tem hora que não é isso, entendeu? Se Grêmio e Inter conseguem se unir, se torcedores do Grêmio e Inter, num momento como esse, conseguem se unir e falar, gente, olha só, não tem diferença aqui entre nós, não tem quem tá doando mais, quem tá doando menos, vamos todo mundo aqui salvar as vidas e o caralho. Caralho, o resto do Brasil não consegue, a parte, né, evidentemente, por causa de política. Cara, é tão surreal as coisas que a gente vê na internet que ou a internet expôs uma sociedade que sempre foi um bando de idiota, ou então a internet transformou a sociedade brasileira num bando de idiota, porque é surreal que esse lado político, que essas questões venham no meio de um negócio desse. Mas vamos voltar pro futebol, que é onde as pessoas estão gerando essa curiosidade nova. Porque o que fazer com Porto Alegre a gente também não sabe, né? Quem sabe são as autoridades lá e não a gente e as pessoas responsáveis por isso. No futebol, a CBF deve estar sentada na frente do computador, com diversas opções, e falando o que eu faço. 01 CBF, dá a Granja Comari como opção se Grêmio, Juventude e Inter acharem por bem que tem que sair do Rio Grande e treinar e manter suas atividades esportivas, tá? Isso é número 1. São Paulo, Flamengo estão oferecendo seus CTs e tal, mas isso tinha que partir da Granja Comari, tá? Então a CBF teria que oferecer o seu espaço e toda a sua estrutura para Grêmio, Inter, Juventude, Caxias talvez também, os clubes lá do Sul e tal. O ponto é, paramos o Campeonato Brasileiro, excluímos os jogos apenas desses clubes do Sul, tiramos o rebaixamento desses times do Sul. O que a gente faz? A Conmebol não tem opção. A Conmebol está sendo comunicado o seguinte, olha, você não pode contar com o Grêmio, o Inter na Sul-Americana e tal, pode adiar os jogos, então ela está adiando os jogos. Adiar um jogo no Brasil, no calendário brasileiro, significa fuder a temporada daquele clube. Por quê? Porque ele não vai ter força lá na frente para jogar esse jogo 3 vezes por semana. Vai ter um momento, se o Grêmio perder agora mais 20 dias de jogo, por exemplo, o Inter, eles vão ter que repor lá na frente 3 jogos por semana. Tô arrebentando com o time, irmão. Não tem o que fazer. Vamos botar outra. Não tem data, não tem o que fazer. Então, neste momento, é o momento que você considera que o clube fale, cara, será que não vale a pena a gente sair daqui então e jogar? Pode ser. É uma opção. Eu não vou entrar no mérito do que eu faria, porque eu realmente não faço a menor ideia. O ponto é, mesmo se essa solução for apontada e essa solução for considerada, será que os jogadores de Inter, Grêmio e Juventude vão olhar e falar, eu quero largar minha família, meus amigos, tudo que é meu aqui, para ir treinar no Rio de Janeiro para jogar? Será? Não sei. Talvez todos eles já estejam bem, né? Mas assim, seguramente, eu tava numa live agora há pouco participando com amigos aí, gremistas, eu falei pra ele, seguramente a gente sabe da situação do Diego Costa, do Soteldo, né? Do Valência.
Mas a gente não sabe a situação do menino que acabou de subir da base ou do menino da base. Talvez o menino da base não seja notícia, mas a família dele tenha perdido tudo. Talvez o pai dele tenha morrido. E a gente não sabe. Então, é uma decisão que ela passa muito pelo lado pessoal dos caras. De modo que não dá para a CBF ou alguém determinar isso. Essa decisão tem que ser tomada por Grêmio, Inter e Juventude. E na medida que esses 3 times eventualmente falaram, não, eu gostaria de ter meus jogos paralisados e voltar depois. Vai rolar uma confusão para todo mundo? Não, vai rolar só para os 3. E aí os 3 vão pagar esse pato. E vão pagar. Porque não tem como você imaginar que num calendário brasileiro esses 3 times vão jogar 3 vezes por semana no final da temporada com essa quebra de processo físico que eles estão tendo agora, que isso também é relevante. O preparador físico de um dos clubes gaúchos me falou que é o seguinte, você faz uma curva durante o ano para chegar em determinado momento. Essa curva veio aqui, chegou aqui, ela foi interrompida. O Grêmio, o Inter e a Juventude vão ter que fazer tudo isso de novo. Então, a situação é muito complicada desportivamente para esses 3 times. Então vamos excluir do rebaixamento. É uma possibilidade? É. Por quê? Porque essa possibilidade ela vai foder outros clubes, sem dúvida nenhuma. Vai deixar uma condição ali complicada para os times menores, mas, por sua vez, esses times podem chegar e falar, porra, não preciso jogar o Campeonato Brasileiro, posso botar o reserva. E ficam com 2 competições para ter um calendário aceitável do meio para o final do ano. É uma possibilidade. Dentre todas essas possibilidades, o que eu quero ponderar principalmente aqui é o seguinte. Primeiro, não existe a possibilidade certa. Não existe a possibilidade errada. Não existe absurdo. Não existe inaceitável dentro dessas que eu estou falando que são as que estão sendo ventiladas, tá? Se houver uma possibilidade absurda que no Brasil a gente não pode desconfiar, ela está por vir. Ela ainda não está pautada. Mas todas essas opções são viáveis. Parar o Campeonato Brasileiro como um todo também é uma opção viável. Só que aí você vai dizer o seguinte, eu vou fazer com que todos os times do Brasil tenham um final de ano trágico, horroroso, igualmente todo mundo vai se ferrar ao mesmo tempo para ficar com igualdade de condições com o Grêmio e Inter. É possível. Ainda que vá haver um prejuízo para Grêmio e Inter, que perderam seus estádios, suas questões físicas, seu preparamento, etc. Esses times vão continuar se preparando e eles estão parados. Enfim, além da questão psicológica, dos traumas, cada um que perdeu tudo que perdeu, e etc, etc. A gente não sabe. O que eu acho que a gente tem que considerar é o seguinte. Estão falando que vai voltar a chover. Se voltar a chover, irmão, isso se torna uma coisa sem previsão de você ter a normalidade. A normalidade vai demorar anos, mas de você ter uma vida, né, de volta ali ao sul do Brasil. A partir desse momento, fica muito mais difícil tomar essa decisão. Por quê? Porque você não tem um tempo determinado para você saber por quanto tempo pararia o futebol brasileiro. E por mais que haja uma comoção das pessoas de dizer emocionalmente, falar assim, poxa, os caras estão tudo fodidos lá, tá uma merda do caralho, tá todo mundo sofrendo vendo aquilo lá, como é que vocês têm clima para jogar futebol? Eu entendo. Mas por trás disso existe uma série de outras coisas que significam os clubes também pararem, o futebol parar, os patrocinadores param de pagar, o público começa a não sei o que, os jogadores começam a não receber e o Brasil inteiro começa a parar a máquina futebol, que é gigantesca. Imagine que cada estádio de futebol tem seus 200, 300, 500 funcionários. Então, não é uma máquina que se restringe a jogadores de futebol. É uma máquina gigantesca. Cada clube tem muito mais funcionários do que jogadores de futebol. Então, você está parando um sistema gigantesco. Então, também tem esse lado para se pesar que você fala assim, pô, mas então eu vou ferrar um monte de gente para ajudar. É foda. É uma decisão difícil. De modo que eu não estou dizendo aqui, no vídeo inteiro, que eu concordo com nenhuma das decisões, nem que eu discordo. O que eu estou dizendo é, temos várias alternativas, mas eu acho que nesse momento que tanto se fala em tolerância e tal, e no momento que está se passando, que passa no Sul, é o momento da gente aceitar ouvir qualquer alternativa. E não ficar querendo cravar em redinha social. Isso aqui é palhaçada, isso aqui é bom, isso aqui é do caralho, isso aqui é absurdo. Porque não tem porra de apostila para dizer o que fazer num momento como esse. Então, o máximo possível que a gente conseguir discutir, que a gente conseguir ouvir e chegar a uma conclusão do que é menos mal, melhor. Mas, obviamente, a maior decisão tem que estar nas mãos de Grêmio, Inter e Juventude. São vocês que têm que dizer pra gente, depois das chuvas que vierem amanhã, conforme o previsto, vocês têm que dizer pra gente o que vocês querem fazer, e aí a gente vai ouvir e pensar. Esse, pra mim, é a única coisa que é inegociável. Vocês primeiro, depois a gente vê o que a gente faz.